O Charlie Kirk, né, como nós dizemos em português, que faleceu essa semana, né, assassinado, algo que a gente lamenta muito. Em um dos seus vídeos, ele era um ativista político e um grande defensor de causas, de uma ideologia, de um determinado partido político, e tinha muitos seguidores. Em um dos seus vídeos ele fala que Deus nos deu o direito de andarmos armados. Bom, Deus deu esse direito? Bom, aí ele tem que prestar atenção no que a Bíblia fala, né? O Novo Testamento vai trazer uma passagem, uma única passagem que é encontrada apenas em Lucas, na qual Jesus diz: quem não tem espada, venda sua túnica e compre uma. Aí tem gente que pega esse versículo e o isola, pega só essa frase, retirando-a do seu contexto, e diz: ó, que o Jesus está falando aqui, quem não tem espada, venda sua túnica e compre uma. E aí, com base nessa leitura superficial, ingênua, descontextualizada, algumas pessoas dizem: não, é isso mesmo, nós temos que andar armados mesmo, temos esse direito. Mas vamos prestar atenção no que a Bíblia está dizendo? Apenas Lucas, então, nos traz esta passagem. E ela acontece em um momento, no final do ministério de Jesus, pouco antes dele ser preso e ser levado para julgamento, ser torturado e executado. Pouco antes disso. E conforme a narrativa de Lucas, eu vou ler aqui o trechinho para você, tá? Diz assim: quem não tem espada, venda sua capa ou túnica e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra o que de mim está escrito. Olha só, ele foi contado com os malfeitores. Está prestando atenção? Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Tirar esta frase do contexto, isolá-la, cortar a frase do que vem imediatamente antes e depois, é a mesma coisa que ir lá no Salmo 14, onde está escrito assim: diz o ímpio em seu coração, não há Deus. Aí você recorta só o não há Deus e fala assim: a Bíblia diz que não há Deus. Está entendendo? É a mesma coisa que fazer isso. A gente tem que olhar o texto no seu contexto. E o contexto é literário, o que vem escrito antes e depois, e o contexto também é histórico, social, tem que levar tudo isso em consideração. Alguns interpretam essa passagem aqui nesse sentido literal, né? Tem que andar armado mesmo, é para defesa, você precisa de armas e tudo. Mas a tradição cristã majoritária, ao longo de 2000 anos, sempre entendeu que o cristianismo tem uma vocação pacifista, não uma vocação bélica, não uma vocação armamentista, não uma vocação de guerra. No Antigo Testamento era assim, mas era outro contexto, totalmente diferente. Jesus vai modificar completamente isso. E, à luz do Novo Testamento, Jesus vai dizer: amai os vossos inimigos. Não é para destruir, vá destruir os seus inimigos. Não, amai os vossos inimigos. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Jesus falou isso, não sou eu. E poucas horas depois deste episódio aqui, que eu li, Jesus, esse diálogo, que realmente é um diálogo estranho, é difícil de entender. Poucas horas depois, quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, Pedro estava armado e ele ataca o servo do sumo sacerdote, e Jesus repreendeu a Pedro, porque ele estava armado e atacou o homem. E aí Jesus diz: os que usam a espada, pela espada perecerão. Jesus que falou isso, não sou eu que estou dizendo isso aqui. Mas como é que fica então essa passagem aqui? Venda sua capa e compre uma espada. Jesus está dizendo aqui de uma maneira diferente da nossa, né? A maneira como nós usamos a linguagem é diferente da maneira hebraica lá do tempo de Jesus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: preparem-se, haverá dificuldades. O texto não é para ser entendido no sentido literal, porque eles apresentaram 2 espadas, era um grupo dos apóstolos mais Jesus, então 13 pessoas, 2 espadas não vão dar para 13 de jeito nenhum. Né? E a frase do livro do profeta Isaías que Jesus cita,
vai ser cumprido o que a meu respeito está dito. Ele foi contado entre os malfeitores. Malfeitores andam armados, malfeitores usam armas para roubar, para matar, para fazer violência contra o próximo. Então Jesus está dizendo, vai ser cumprido isso a meu respeito. Né? Vai ser cumprido. Eu vou ser preso e a palavra que o profeta Isaías disse tanto tempo atrás vai ser cumprida a meu respeito. Ele foi contado entre os malfeitores. Por isso apresentaram 2 espadas para ele e ele disse, é o suficiente, não precisa mais do que isso. Ou seja, Jesus aqui não está nos dando permissão para andarmos armados e sairmos praticando violência por aí. Há esse discurso hoje, que é um discurso que atrai muita gente gosta disso. O cidadão de bem vai andar armado. Só que nós temos tantos e tantos e tantos casos de pessoas que saem na rua armadas e pelo menor motivo, motivo mais fútil do mundo, motivo mais insignificante, uma pessoa tira a vida da outra. Andar armado não é solução. Aí vem alguém e fala assim, tem governos totalitários que querem desarmar a população. Papo furado, que conversa mais sem sentido é essa? Conversa mais sem base, que não tem nem pé nem cabeça, isso simplesmente não existe de jeito nenhum. O cristão é chamado para ser agente da paz. Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores, ele não disse bem-aventurados os guerreiros, bem-aventurados os violentos, bem-aventurados os matadores, bem-aventurados aqueles que usam armas. Não é isso que Jesus falou? Bem-aventurados os pacificadores. Jesus muitas vezes vai contra a nossa lógica. Jesus muitas vezes vai contra a cultura do nosso tempo. Jesus muitas vezes é contra-intuitivo. Mas são as palavras dele. E ele nos chama para que possamos segui-lo e seguir o seu exemplo de vida. Jesus foi torturado pelos romanos, foi morto. Quando ele volta dos mortos, depois de ressuscitado, ele se manifesta para os seus discípulos e a primeira coisa que ele falou foi, paz seja convosco. Antes da crucificação, uma das suas últimas palavras foi, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Conforme a cultura da sociedade não cristã, Jesus ia amaldiçoar, ia rogar pragas e dizer, eu vou destruir os romanos, e depois de ressuscitado ele diria assim, vou acabar com os romanos que me torturaram. Essa é a mentalidade não cristã, mas não foi isso que Jesus falou. Antes de morrer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E depois, quando ele volta ressuscitado, paz seja convosco. Esse é o caminho de Jesus, não é o caminho da morte, nem da destruição, nem da violência. Faz sentido para você? Se sim, clica aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.